Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana e vamos tratar hoje aqui da sexta-feira. Sexta-feira do amado ou da amada. Já vai pensando na pessoa amada. Eu vou trazer aqui uma mensagem da espiritualidade. Por favor, a mensagem é hora de liberar a negatividade. Oxê em Escorpião. Nesse momento, a espiritualidade da luz, o povo cigano, toda a egrégora está pedindo para você liberar a negatividade. Escreva aí. Hoje eu escolho liberar toda a negatividade. Show negatividade. Show negatividade. Hora de liberar toda a negatividade. Sim, tá feito, tá feito, tá feito. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Queridos, olho de tigre número 1 ou obsidiana negra número 2. Vou utilizar os 3 oráculos, são 2 tarô e um baralho cigano. Vou utilizar os 3 oráculos, para cada leitura. Então, seguir pela pedra. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo, hypa o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever. Saiba que é uma honra ter você por aqui. Para uma leitura particular, única, voltada somente para sua energia, DDD 21, eu sou aqui do Rio de Janeiro, número 986154945. Você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês hoje na sexta-feira. Vamos lá. Vamos começar com a primeira opção, que é a pedra olho de tigre mental dessa pessoa. Tchauriô. Plano mental da pessoa amada, de quem se conectou com da sua pessoa amada, ok? Plano mental da pessoa amada. Arcano do Papa. Arcano do Papa, no plano mental, eu vejo aqui uma pessoa limitada. Eu vejo uma pessoa entendendo que só tem uma forma de fazer. Eu vejo uma pessoa até um pouco acorrentada a receitas prontas. O plano mental Papa fala de uma pessoa responsável, porém fala de uma pessoa fanática. Fanática numa forma de fazer, sabe? Ela perante a sociedade, talvez ela seja vista ou queira ser vista como responsável, como regrada, mas esse Papa aqui, ele não tá caindo bem. Tem um cavaleiro de espadas aqui no fundo do deck. Eu vejo uma pessoa se podando, eu vejo uma pessoa se limitando, precisando se libertar e presa a convenções, dogmas, presa a alguma instituição. Talvez essa pessoa tenha muito medo de se desvincular de alguma instituição aqui. Pode ser de algum trabalho, pode ser da família, uma pessoa que deve satisfações, sabe? Clarifica esse plano mental, por favor, o Papa. Clarifica esse plano mental. Gente, eu tava vendo uma coisa estranha, tem uma escassez aqui. Eu vejo que essa pessoa, para não ficar de fora, muitas vezes, ou para não ficar sozinho, sozinha, ela acaba aceitando qualquer coisa, aceitando migalhas, sabe? Limitações. E ela tá percebendo isso, mas ela não sabe como sair disso. Eu tô vendo aqui uma pessoa aceitando migalhas de alguém e que precisa de mais. E aí, o que acontece hoje? Hoje, sexta-feira. O que tá acontecendo hoje? 5 de ouros é péssimo. O que tá acontecendo hoje? Hoje que é uma sexta-feira. Veja essa pessoa vivendo mais do mesmo.
mais do mesmo em termos de tédio, escassez, não olhando, até olhando, ela pode olhar para as possibilidades ao redor dela, mas ela não considera essas possibilidades. Parece que ela tem muito medo de sair de um ritmo, sair de uma situação, sair de uma energia, sair de uma vibração. É isso. E isso acaba deixando essa pessoa aqui bem vivendo mais do mesmo, sabe? Essa pessoa, ela, vez ou outra, ela se arrepende de ter escolhido uma situação para ela. Eu tô vendo muito medo. Nesse arcano do Papa, eu tô vendo muito medo. É o medo de estar ou de ficar desprotegido. Vamos entender mais um pouquinho. O que está acontecendo, por favor, espiritualidade? O que está acontecendo aqui? Arcano do Diabo. Pois é, né? Pessoa condicionada, limitada, presa. Sinistro aqui. Aqui eu tô vendo uma pessoa que não tá satisfeita com o que ela tem, com o que ela é, quer mudanças, mas não consegue forças para mudar. Parece que tem alguém mais forte do que ela, que se passa por alguém cheio de moral, bons costumes, regras, mas esse alguém é um manipulador, é alguém que está tirando aqui, roubando vida da sua pessoa amada, roubando vida, isso mesmo, roubando força vital. Eu tô vendo essa pessoa sendo escravizada. Eu tô vendo essa pessoa sendo manipulada. Eu tô vendo essa pessoa sendo serva, serviçal aqui, enquanto ela não quer isso para a vida dela. Vamos ver em que sentido. Do que a gente está falando aqui, por favor? Rainha de Paus, junto com o Papa. Tô vendo a figura de uma pessoa, uma mulher aqui. Figura de uma mulher que sabe muito bem manipular os elementos, sabe muito bem manipular a mente humana, conhecedora dessa prática, que prende a sua pessoa amada aqui dentro de uma trama sinistra, dentro de uma trama bem complicada, onde ele se perde, onde ele não consegue sair. E o que é isso? Pajem de paus numa posição enfraquecida. A sua pessoa amada, ela perdeu o entusiasmo pela vida. Parece que alguém disse a ela aqui que ela não pode, ela acabou acreditando, comprando a ideia de que ela não pode. Não pode o quê? Viver. Viver bem, não pode. Que ela não é merecedora, que ela não é digna, sabe? Arcano do Dependurado, nossa, tá a energia crística aqui com Maria Madalena. Eu vejo um renascimento. Eu vejo que essa pessoa, ela tá vivendo um sacrifício aqui. Esse sacrifício não vai ser em vão. Eu vejo alguém no plano espiritual ajudando essa pessoa, sua pessoa amada, e eu vejo um renascimento. Eu vejo uma pessoa ressurgindo. A carta do pendurado aqui, nesse sentido, ela é muito boa. Veio o 10 de espadas agora e veio o As de espadas aqui. Gente, a gente não tá falando de morte não, tá? A gente tá falando de um fim de um ciclo onde essa pessoa sofreu muito. Ou essa pessoa ainda vai precisar sofrer mais um pouco para alcançar consciência, para alcançar a luz, para alcançar a verdade dela. Tem alguma coisa que essa pessoa não tá conseguindo ver, que nos próximos até 10 dias ela vai conseguir ver com clareza que ela tá equivocadíssima, que ela tá levando a vida dela, que ela tá numa trajetória onde sim, ela pode vencer, sim, ela pode cortar com esse mal, sim, ela pode cortar com esse vínculo. Não só ela pode, como ela deve.
porque ela está vivendo aqui na escassez, na falta. Ela sente que ela merece migalhas, mas isso aqui foi introduzido na mente dela. Essa aberração dessa mentira foi introduzida na mente da sua pessoa amada. Ela não sempre pensou assim, claro que não. Ela pensava, ela era mais confiante, se tornou alguém completamente submissa aqui. Essa submissão cai. Hoje, talvez sim, se ela for sagaz o suficiente, porque está falando ali de uma sagacidade, de uma observação, de uma consciência sendo alcançada. Vamos ver ela em relação a você. Já curte, comenta, compartilha o vídeo. É muito importante você fazer isso e eu te agradeço demais. Gratidão do fundo do meu coração. Se não for inscrito, se inscreva. Cigana, como essa pessoa está em relação ao consulente? Pensou no consulente hoje? Quais serão as próximas atitudes? O sol. Pensou sim. Acordou pensando, lembrando de alguma coisa muito boa que vocês fizeram juntos. A carta do sol com essa ciranda. Eu vejo aqui essa pessoa ouvindo uma música que lembra você. A carta do urso, a carta da raposa e a carta dos ratos. Nossa, quanta negatividade, quanto peso. Essa pessoa ela tá te observando de longe e muito provavelmente ela sabe que ela tá dentro de uma depressão. Ela sabe que ela não tá vivendo dias bons. Ela sabe que ela tá sendo sugada. Ela não quer passar essa energia para você. Pelo contrário, vejo uma pessoa que gostaria, inclusive, de te oferecer mais do que ela tem. Sendo que nesse momento ela está muito escassa, muito vazia. O sol da vida dela é você. Veja, quando a gente fala em sol, em iluminação, em consciência, em verdade, em brilho, em sucesso, ela lembra de você. Então, nos melhores momentos do dia dessa pessoa, é em você que ela pensa. Ela pensa em você como uma música celestial. Você tem esse poder de trazer os acordes dos anjos para a vida dessa pessoa. É uma pessoa que pode estar afastada aí já há algum tempo, isso traz muito peso para ela. Vejo uma pessoa que também pode ter problemas nesse momento relativa à vida financeira, por isso não se aproxima mais. Ela pensa em você desde o momento que ela acorda até quando ela vai dormir. E pasme, quando ela vai dormir, ela sonha com você. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Ela conscientemente sente amor. Por isso que alguns aqui se afastaram. Porque quem ama verdadeiramente, conscientemente, não vai expor o outro ao risco. Porque essa pessoa está sofrendo riscos. Ela está exposta ao risco. Ela está passando por situações bem complicadas, tanto de ataques espirituais, psíquicos e também lidando com pessoas perigosas. Para alguns aqui, é uma pessoa que está tendo, inclusive, alguns problemas financeiros graves. Problemas esses que ela se envergonha muito que você saiba. Ela não quer que você saiba. Ela quer que você veja o melhor dela. Veja uma reaproximação. Principalmente para quem está distante aqui. Mas pode demorar um pouquinho. Para quem está junto, você está percebendo essa pessoa oscilando. Essa pessoa ela vai melhorar o comportamento dela. Mas é devagar. Ela precisa se recompor. Ela precisa se reconstruir. Palavra da espiritualidade para você. Palavra da espiritualidade para o consulente que se conectou com a primeira opção. Renda-se ao poder divino. Outra lua cheia veio aqui, a lua gibosa, né? Gente, escreva aí no campo dos comentários: hoje eu escolho me render ao poder do divino em minha vida. Hoje eu escolho me render ao poder do divino.
Hoje eu escolho me render ao poder do divino. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, eu te convido a se inscrever. Saiba que é uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu respeito, pelo seu afeto. Sexta-feira da pessoa amada, Obsidiana Negra. Obsidiana Negra, vamos começar com pré-Rafaelite. Optcha, cigana esmeralda. Minha cigana, cigana do amor, não me desampare. Como está o plano mental da pessoa amada de quem se conectou com segunda opção, Obsidiana Negra? Que ótimo! O iluminado. Aqui eu falo de uma pessoa que pode estar fechada, mas isso aqui é muito bom para você e para ela. É muito bom porque essa pessoa está se iluminando. O eremita, ele é uma consciência. Ela pode estar caminhando bem devagar. Essa pessoa, ela pode ter uma tendência no dia de hoje a querer ficar um pouquinho mais reservada. O eremita não é só sobre reserva. O eremita é sobre também autoconhecimento e sobre espera. Essa pessoa está à espera de alguma coisa. O que plano mental, por favor. O que eles estão vivendo aqui? Essa pessoa, ela está percebendo o quanto que ela foi atacada nos últimos tempos e o quanto que ela também atacou de volta, o quanto que ela pode ter sido julgada e o quanto que ela pode ter julgado. Sabe, tem uma coisa que diz assim, eu estou reavaliando meus passos, eu estou reavaliando tudo que eu fiz e, de certa forma, eu não me orgulho, não de tudo. Algumas coisas eu posso me orgulhar, mas tem coisas que eu fico meio assim, pensando, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito de uma outra maneira. O plano mental é de reflexão. É uma pessoa que está reflexiva. Tem um nó na cabeça dessa pessoa. Tem alguma coisa que... Tem alguém querendo algum tipo de confusão com essa pessoa, não vai encontrar, porque ela está reservada ou ela vai se reservar ao direito de ficar quietinha, calada. Mas ela está aqui no meio de algum problema que envolve outras pessoas. O que eles estão vivendo aqui dentro dessa situação, dia de hoje? Essa pessoa vai embora ou está sendo mandada embora ou quer que alguém vá embora da vida dele, da vida dela. Tem uma necessidade aqui de abrir mão de algo que já era dele ou que ele pensou que fosse dele, fosse algum direito adquirido aqui, mas que parece que essa situação não traz uma vibe boa, não traz uma boa energia, e a sua pessoa amada, ela no alto da sabedoria, porque a gente está falando de uma caminhada de eremita, a gente está falando de sabedoria, do alto da sabedoria dela, ela está entendendo o que ela precisa, aonde ela precisa acertar, aonde ela precisa abrir mão, aonde ela precisa pegar mais leve, aonde ela não precisa mais revidar, aonde ela tem que só olhar e não julgar, não se comprometer tanto com a situação. Do que nós estamos falando, eremita, por favor? Deixa like, por favor. É muito importante você deixar seu like. Gratidão, eu desejo a você uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Aqui. Pajem de espadas. Essa pessoa, ela vem mudando bastante de ideia e elevando bastante a consciência dela. Veja, pajem de espadas é uma energia muito inferior ao eremita.
tem algum tipo de burburinho, fofoca, mentira, atitude maldita. Quando eu digo maldita, mal feita, mal organizada, mal elaborada, que está sendo encerrado. Tem um período de irresponsabilidade que está sendo encerrado. Essa pessoa, ela se deu conta que ela cresceu, que ela virou adulta, que as palavras têm poder, que as palavras ferem. Assim como as palavras podem acolher, as palavras também podem cortar. E ela, até bem pouco tempo atrás, ela fazia uso das palavras sem moderação nenhuma. Eu vejo uma pessoa moderando o uso das palavras, e quando ela modera o uso das palavras, ela encontra a verdadeira função dela. A paz também. Eu vejo essa pessoa buscando e encontrando a paz de uma certa forma. Para todos aqui está falando de troca de sentimento. Troca de sentimento no sentido de amadurecimento. Hoje, essa pessoa poderia agir como ela sempre agiu, atacando, devolvendo, julgando, gritando. Existe uma maturidade aqui, alguém observa essa maturidade e não reconhece a sua pessoa amada. Todos crescem, todos amadurecem, graças a Deus. Tem um amadurecimento e tem uma lição para outra pessoa. Ela ensina alguma coisa a uma outra pessoa. O 4 de ouros com um ceifador aqui. Tem uma estagnação sendo retirada. Eu tô vendo aqui uma pessoa se movimentando, uma pessoa que até bem pouco tempo atrás tinha ideias cristalizadas, ideias, crenças que limitavam ela. Essas crenças estão sendo quebradas. Aqui, em termos financeiros, fala de uma pessoa que está arriscando em alguma situação. Não estou falando de jogo, estou falando de arriscar se encher de poder e fazer algo que pode revolucionar a vida dela, mas que ela pode sair perdendo também, mas ela sabe o risco que ela está correndo e ela está investindo nela. Ela está investindo porque ela sabe que pode ter também um retorno muito positivo. Veja, a gente sempre vai ter esse mundo é um mundo dual. Se a gente não entender que não é sobre bem ou mal, é sobre movimentação, é sobre escolhas, é sobre fazer e sobre sair de cima do muro. Tem alguém aqui gritando, falando bem alto, fazendo um ruído muito grande, desincentivando, digamos assim, essa pessoa a sair de uma posição de estagnação, e mesmo assim essa pessoa sai da estagnação. Há um emprego que ela não poderia perder, mas que ela sai desse trabalho não por irresponsabilidade, mas porque ela sabe que daqui um pouquinho ou vão cortar ela, ou ela mesma não vai aguentar. Talvez ela esteja só se adiantando, sendo inteligente. A gente acaba aqui com a lua. Tem uma abertura de caminhos. Tem a queda de uma ilusão. Tem uma ida embora. Tem uma ida, né? Tem uma partida. O mago no fundo do deck. Eu vejo um poder sendo recuperado. Para alguns aqui, energia de mãe, mulher, a energia feminina sendo reconectada. A gente pode considerar o pai e a mãe. A gente pode considerar aqui que essa pessoa ela está se recuperando enquanto homem, enquanto mulher, enquanto divino feminino, enquanto divino masculino. Existe uma maturidade aqui, uma maturação.
E essa lua eu tô vendo como limpeza, abertura de caminhos. Não tá sendo fácil, tá passando por um processo de catarse espiritual, emocional e psíquica. Muitos que estão com ela tentam puxar ela para o fundo do balde, como caranguejos, mas ela vai sair. Aqui tem um caranguejo aqui. Muitos aqui do signo de Virgem, Câncer. Esses signos eu vi forte, mas óbvio que tem todos os signos aqui da mesa, porque a gente não está fazendo leitura para signo, a gente está fazendo leitura para sua pessoa amada. Vamos ver aqui como ela está em relação a você. Eu vou voltar com os vídeos longos, tá bom? Mas eu peço que você assista esses vídeos na íntegra. Na íntegra, por favor. Assista o vídeo até o final. É importante. Às vezes a sua mensagem tá no meio, tá no começo, tá no fim. Às vezes a mensagem é de cabo a rabo. Eu quero que vocês assistam o vídeo até o final. Esse é um desejo da cigana. Para vocês que pedem orientação e vídeos mais longos, se vocês assistirem os curtos até o final, com certeza os longos voltarão. Optcha, pensou no consulente hoje? O que pensou? Quais os sentimentos? Quais serão as próximas atitudes? A foice. Tem um corte aqui, né? Tem uma dor. A foice vem com o número 10, que é a mudança. Veio a carruagem ali naquela foice e tem um valete de ouros. É uma pessoa que pensa em se comunicar, mas tem medo. Vejo uma pessoa aqui com medo. Olha aqui, ó. Pensa muito em se comunicar. O cavaleiro te observa. Rato e a estrela. Existe um negativo segurando essa pessoa. Existe uma energia, uma mentalidade, algo muito negativo segurando. Me perdoe, tive que espirrar. Existe algo muito negativo segurando essa pessoa aqui, prendendo essa pessoa, separando vocês dois. Mas existe Deus, existe um anjo da guarda, existe no plano superior energias superiores também, fazendo com que vocês não esqueçam um do outro, fazendo com que vocês, principalmente, é isso que a cigana quer que eu diga, não se percam um do outro. Vocês não podem se perder um do outro. É isso que eu ouvi aqui. O anel. Para alguns aqui, o contrato, a união, ou foi encerrada ou vai ser encerrada. Mas não se aveste, não. Não. Não, porque aqui essa pessoa não vai desistir de você. Nem você vai desistir dela. Aqui a história continua. Apesar de existirem aí ainda alguns conflitos para vocês viverem, existe muita turbulência, digamos assim. Porque onde existe amor, felicidade, existe inveja, existe medo, existe raiva. Onde existe alegria, existe tristeza. Onde, infelizmente, ninguém é alegre e todos ficam alegres com a sua alegria. Sempre tem um para ficar infeliz com a sua felicidade. Por isso as turbulências vieram nuvens. Nuvens são passageiras. Pensou em você? Essa pessoa pensa em você sempre. Principalmente pensou em fazer uma movimentação. Tá à espreita, te observando. O sentimento é de saudade, de bem-querer. O sentimento é de que quando ela está com você, a vida se torna mais abundante. Essa pessoa está longe, mas aqui mostra um retorno. Mostra que as nuvens são passageiras e que a vitória de vocês é certa. Optcha, mensagem final. E a mensagem final fica com: as respostas que você precisa estão a caminho. Então tem uma dualidade aí a princípio, mas as respostas que você precisa estão a caminho.
Escreva aí: eu tenho fé na minha vida. Eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé. É isso, queridos. Muito obrigada.